também enviar essa live. Porque assim Oi, eles vão. Matheus! Ei, Thaís! Seja Ei, bem-vinda! gente! Olha, Saudade! também estou morrendo de saudade. Já estava ansioso para a nossa live começar logo, porque é sempre bom estar com você. Ah, Matheus, eu falo mesmo pra você e pra vocês também, gente. Quanta gente boa aqui presente. Muita gente bacana aí, né, o Thaís? Estou falando aqui com eles, né, Estamos passando compartilhando um. o que antes de eu chegar, Matheus? Me Eu conta. estava falando sobre o Eneagrama, né, fazendo uma recapitulação do que é o Eneagrama, das alternativas que ele nos oferece para o nosso autoconhecimento, para a gente sair do nosso automático. Né? Eu estava conscientizando eles que nós não fomos criados para viver na personalidade. Eu fiz até uma comparação com um liquidificador que foi criado para voltagem 110, mas ele é ligado no 220. Em algum momento, esse liquidificador vai o quê? Pifar. É o que acontece com a gente quando nós permanecemos na nossa personalidade, porque nós viemos em essência e fomos criados para viver em essência. Por isso que as pessoas adoecem emocionalmente, por isso que as pessoas não se fortalecem, porque estão no ritmo que não são benéfico para elas, estão no automático. Um automático que nós Tipo chamamos de. zumbizeira, né, Matheus? Exatamente, uma viseira que distorce a nossa maneira de ver a vida, que condiciona o nosso jeito de estar no mundo, e aí perdemos a capacidade de fazer as escolhas certas. A vida é feita de escolhas. Eu acho que eu disse isso na última live. Então, quando nós escolhemos vir para cá, nós vamos vislumbrar uma realidade. E se nós escolhemos vir para a esquerda, por exemplo, nós vamos vislumbrar outra realidade. E a personalidade influencia nessas escolhas. Então, eu tenho escolhas inconscientes, sem ter o discernimento correto, né, para lidar e dar conta daquela escolha de uma maneira certa, que esteja em coerência com a minha essência, né, e deixamos de transmitir, transbordar a nossa luz, né, Thaís? O seu lema. Exatamente, Matheus. E quanto a gente perde às vezes, né, Matheus, por Exatamente. esquecer ou deixar de se reconectar com essa luz maravilhosa que a gente tem. Que é a nossa essência, né? Então, eu até publiquei um vídeo hoje, né? Só fazer mais uma consideração sobre o Eneagrama para a gente entrar no assunto. O Eneagrama, ele mostra para nós onde estamos e como estamos. Antes do Eneagrama, a gente fica no inconsciente, no automático, sem aquela consciência do aqui e do agora. É como se fosse uma psicose. A personalidade é uma maneira meio louca que encontramos para encenar no palco da vida. É um papel, que não somos nós. E aí nós tomamos consciência desse papel. E aí nós começamos a perceber se ele ajuda ou atrapalha. É porque antes, para nós, ele está ajudando. Mas em determinado momento, talvez seja necessário eu assumir uma outra postura. Mas eu estou tão no automático que eu não sei assumir outra postura. Eu só sei aquela. Exatamente. E aí tem um momento que o tipo 8 precisa ser sensível, amoroso. E aí ele não consegue. Já entrou já, então, no tema, Brasil? Ai, Matheus, como eu te amo! Saudade de você. Maravilha. Não, presta atenção. Quando eu chegar aí em Governador Valadares, vou te dar aquele abraço tipo urso. Você pode ter certeza disso, Matheus. Ah, que maravilha. Eu também vou te dar. Eu sou feliz, você sabe disso, né? Aí, ó, que maravilha, obrigado. Eu também vou te dar um abraço caloroso para matar essa saudade que a gente tá, né? Gente, muito boa noite a todos. Eu me atrasei um cadinho só. Peço perdão a vocês.
Houve um imprevisto, mas já foi resolvido. Gente, quem escolheu meus brincos foi meu filho. Quem escolheu minha roupa foi meu filho. Então hoje eu estou vestida com a roupa que João Pedro escolheu, Matheus. Ah, que maravilha! João Pedro é uma gracinha de menino, gente, Um parabéns. pretinho gostoso. Deixa eu me apresentar a vocês, para quem não me conhece. Eu sou Thaís Caiafa, trabalho com reprogramação mental e emocional. Tenho várias formações, as quais nos levam a olhar para dentro. E uma delas é o Enneagrama, que eu amo de paixão. Né, Ah, eu sou Matheus? apaixonado pelo Eu Enneagrama. também, Matheus. E não foi à toa que a gente tem feito essas lives todas. E que tem fluído com tanta sinergia e com tanta leveza, trazendo a vocês o autoconhecimento, para que vocês possam despertar quem vocês são de fato. E trazendo isso com leveza. Porque o autoconhecimento, às vezes, dói um catiquinho. Né, Matheus? Dói. Um catiquinho. Só um Mas é o que eu pouquinho. falo com os meus pacientes, já tá doendo, então vai com dor mesmo e agiliza esse seu processo de evolução. E eu tô muito grata, Matheus, mais uma vez, por estarmos juntos aqui e que nós possamos fazer essa live aqui, dando de presente a todos vocês o autoconhecimento e o despertar interno, para que vocês possam agilizar o seu processo de evolução. E mais uma vez, gratidão. Gente, que delícia vocês aqui. Me conta, Matheus, se apresente também, né? Porque toda vez que eu chego chegando, tipo 7. É isso aí. E, inclusive, essa energia do 7 contagia todo mundo, contagia a mim mesmo. A minha energia até muda quando você chega, porque é essa troca que nós recebemos, né? Esse equilíbrio entre dar e receber, e isso com certeza traz para mim uma alegria muito grande. Porque eu tenho a personalidade 5. E a personalidade 5 ela é um pouco tímida, e aí eu estou nesse processo de perder a timidez dentro do Enneagrama. O Enneagrama me ajudou muito nisso, para perder essa timidez, sair do castelo. E aí vem o tipo 7 e transmite tanta alegria, e com o tipo 5 sai do castelo mesmo e faz e acontece. Né? E isso é maravilhoso. Irradia luz! E você ilumina tanto, Matheus, que eu faço questão de deixar o tipo 7 calado para você falar. Ah, que isso. Obrigado. Te ver falando, Matheus. Gente, ele é ou não é maravilhoso, gente? Ele é. Obrigado. Vamos então Thaís, voltar ao tema da live ou não? vamos voltar. Eu vou fazer um adendo sobre a questão das feridas que você falou. No Enneagrama, a gente aprende que as feridas, que as situações que nos ferem, que nos angustiam, elas vêm para que possamos criar força, para nos fortalecer. O problema é que quando estamos na fantasia, não enxergamos isso dessa maneira. Nós nos vitimizamos, né? Ao invés de usarmos a crise, olharmos para a crise como uma oportunidade, porque a personalidade, ela nos fortalece, ela desenvolve em nós competências e habilidades, certo? Só que nós procuramos nos vitimizar diante disso. Mas nós não podemos olhar para É mais nossas... fácil, né, Matheus? É mais fácil nos revoltarmos contra os outros do que olharmos para dentro. Então, nós passamos a ter um olhar adulto. Eu falei sobre o adulto antes de você chegar. Quando nós estamos no eu adulto, nós olhamos para as situações, nos autorresponsabilizamos, e olhamos para isso como uma oportunidade de crescimento. Nós saímos da infantilidade e assumimos o nosso eu adulto. É isso que o processo do autoconhecimento faz. Então... Ai, gente, que gracinha, gratidão pelos elogios. Obrigado. Na realidade, deixa eu falar para vocês uma coisa aqui, gente. Neurônios espelhos. Neurônios O que vocês estão vendo na gente é o que vocês são. É simples assim. É muito simples. Vocês que são maravilhosos,
Vocês que são luz, vocês que são tops. E gratidão por estar aqui com a gente. Por quê? Quanto mais luz junto, mais intenso fica e mais rápido a cura quântica acontece. É o nosso despertar interno que faz isso acender em vocês. E a gente se une por isso, né, Matheus? Sempre. Exatamente, Thaís. Então, vou me apresentar. Eu sou o Matheus, eu sou terapeuta, facilitador do Eneagrama. Então, eu faço parte do time de facilitadores aqui do Grupo Alma e tenho algumas formações na área de saúde mental. Estou terminando o meu curso de psicanálise para também atender como psicanalista, que é outra coisa que eu também sou apaixonado, né? Então, a gente vai estar aqui trazendo o nosso melhor para vocês nesse momento, né, Thaís? Com certeza. Então, recebam, porque a minha cura é a sua cura e vice-versa. Amém. Então, amém. Thaís, entrando e aprofundando no assunto, hoje nós vamos falar sobre as personalidades práticas. Práticos porque eles fazem. Fazer é com eles mesmos. Se você quiser destrinchar alguma coisa, você joga na mão de um prático que ele resolve num minuto. E quais são esses tipos, Matheus? Me conta. Os tipos práticos são os tipos 8, 9 e 1. Né? Então o Eneagrama ele é dividido em 3 tríades. Então a gente começa pela tríade instintiva. Por quê? Porque o fato de serem instintivos, isso já denota, já traz para nós uma energia de força, né, de ação. Então é super importante, inclusive no Eneagrama, nós começamos com os práticos por causa disso. Porque se a gente começar com os racionais, a energia vai começar baixíssima, né? Porque os racionais, eles ficam mais na paralisia. Mas sim, não, talvez não. Talvez não. Demais, né, Matheus? Aquela incapacidade, né, aquele medo. Então, a gente começa dos práticos, porque são os mais fáceis de se identificar, e aí o povo fica animado, os racionais também ficam animados com aquilo, e aí o curso flui, né? Então, aprofundando nas personalidades práticas, nós vamos começar com o tipo 8. E aí, Thaís, eu preferi fazer um resumo do tipo 8 antes de falarmos dos caminhos de crescimento. Porque aí quem for de primeira viagem já vai se inteirando do assunto, né? Então a gente vai explicar um pouquinho como é esse estar no mundo do tipo 8. O tipo 8, para ele viver, é demonstrar uma imagem de força e de respeito. Tudo que ele vai fazer é com força, com intensidade. Ele coloca mais energia do que o necessário nas coisas que vai fazer. Com o tipo 8 são extremos. Ou muito amor, ou muito ódio. Não existe meio termo. 8 e 80, né, Matheus? É 8 ou 80. Né? Quando ele chega no lugar, todos já percebem. Justamente por causa disso. Eu tenho que demonstrar força e autoafirmação. Eu tenho que atacar antes de ser atacado. Ele tem uma vingança passiva, a vingança preventiva. E isso é quando o tipo 8 está num nível de consciência muito baixo. Né? Então, o Eneagrama ajuda ele a ponderar essas situações, essas questões, esses aspectos que ele tem que são negativos. Mas ele tem muita coisa boa também. Essa força, ela pode ser usada para concluir projetos. É muito bom para o tipo 8, essa questão da força, porque tudo que ele tiver de resolver, ele vai resolver. Ele tem uma postura ativa perante a vida. Né? Autoconfiante, então ele é muito positivo em relação a si mesmo, né? E tem uma autossuficiência muito grande. O tipo 8, ele desde cedo ele vai querer ser independente. A mulher tipo 8, ela não depende do marido para nada, ela é independente. Por quê? Aí nós vamos chegar na parte onde vem tudo isso. Qual que é a mensagem inconsciente da infância que o tipo 8 internalizou? Ser vulnerável e confiar. Vamos ver. Pergunta, Matheus, espera. Vamos contar para eles, pergunta. Vamos ver se alguém sabe. Vamos ver. Quais são as dores do tipo 8, né, Matheus?
Isso. Inclusive, essa questão, qual que é a mensagem inconsciente do tipo 8 na infância? Inclusive, nós realizamos um post que fala sobre isso. E aí nós explicamos no nosso Instagram os detalhes que vêm sobre essas mensagens inconscientes de cada tipo do Eneagrama, né? Então, o tipo 8, quem que pode chutar aí a mensagem inconsciente do tipo 8? Ou Qual que é? de onde vem isso? O que vocês... Alguém aí chuta um palpite? Deixa eu ver aqui, tem uma mensagem aqui, ó. Será que alguém... algum tipo 8? Eu sei que tem tipo 8 aí. Com certeza. Tem muito tipo 8 aí que eu conheço. Vamos ver se alguém acerta. Dou-lhe uma. Leilão. Vamos fazer. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Dou-lhe 3, já foi. Acabou. Vai, Matheus, conta então esse bafão. Então, para a gente entender o tipo 8, a gente tem que ir lá nas raízes. Né? A gente tem que ir lá nas raízes. Como ele internalizou, qual mensagem ele internalizou na sua infância? Qual foi? Tem uma pessoa aqui que está falando que está se integrando ao assunto. Só fazer um adendo aqui para ela. Nós estamos falando sobre as personalidades práticas do Eneagrama. Então nós vamos fazer um resumo dessas personalidades e propor caminhos de crescimento, práticas que podem auxiliar esses tipos na sua jornada de evolução e autoconsciência. Então, a mensagem consciente do tipo 8 na infância é ser vulnerável e confiar nos outros não é bom. Então, o tipo 8, ele vai viver sempre nessa ânsia por se defender. E quem muito se defende, muito ataca. Não é isso, Thaís? É lógico, ai. Se eu tenho alguém contra mim, eu já vou sem ter consciência daquilo, né? Exatamente. E é uma defesa que você começa a entender o outro. O legal do Eneagrama, gente, vou explicar para vocês um trem. É você desenvolver a empatia e a compaixão. Então, quanto mais a gente estuda o Eneagrama, mais a gente se apaixona por ele. Porque você começa a entender cada personalidade na sua casinha, a qual você começa a entender e você respeita essas dores. Então, o tipo 8, ele é o tipo meio reativo, que ele já vai pra cima, que na realidade ele queria se defender de uma dor dele. Não é isso? Exatamente. E quanto mais o tipo 8 se defende, maior é a dor que aconteceu na infância. Então, quanto maior a dor, maior a defesa. Então, quando a gente olha para um tipo 8, a gente tem tendência a falar assim, nossa, aquela pessoa é insuportável, muito ignorante, e tal, e tal, e tal. E a gente esquece que por trás de tanta força, de tanta prepotência, existe um coração machucado. Porque a criança internalizou que alguém traiu ele. Ele confiou muito numa pessoa e sentiu traída por ela. Imagina essa pessoa no decorrer da vida. Vai sempre transferir isso para as pessoas. Por isso que é importante o autoconhecimento, porque nós aprendemos a dar conta, né, e dissociar dessas crenças que nós carregamos da nossa infância. Dissociar. Uma palavra poderosíssima. Poderosíssima. O que seria dissociar para vocês com relação ao autoconhecimento, com relação a você desconectar? Não é isso, Matheus? Porque se eu me conecto à dor, eu entro dentro dela e potencializo ela. Quando eu dissocio da dor, eu me desconecto dela e consigo evoluir. Então é muito importante a gente aprender a dissociar das nossas verdades que foram impostas e evoluir. Aquilo ali não me pertence. Que coisa mais linda, Matheus. Exatamente. No primeiro momento você vai sentir, porque quando você toma consciência, você sente. E aí depois de sentir, você vai dissociar. Você vai olhar para aquilo de uma maneira adulta e dizer, isso ficou para o passado. Hoje eu já não tenho mais as mesmas necessidades. Eu não sou mais criança.
É isso que a gente faz, né? Eu não sou mais criança, eu sou um adulto. Eu posso viver livre dessas ocorrências lá de trás, né? Amém. E essa mensagem consciência de não ser machucado pelos outros, ela vem de um medo. Então, o tipo 8, ele tem um medo fundamental que rege a vida dele, que é de ser machucado e controlado pelos outros. Então, se eu tenho medo de ser controlado pelos outros, eu vou controlar, porque assim eu garanto que eu não serei controlado. E ele sente segurança. Jurando, né, Matheus? Jurando tá abafando. E ele sente segurança quando ele está no controle das situações. Se ele não está no controle, ele fica extremamente inseguro, né? E nem sempre nós precisamos estar no controle. Às vezes precisamos só apenas relaxar, né? Soltar. E aí, exatamente. E aí o tipo 8, ele tem um desejo fundamental que é proteger e determinar o curso da própria vida. É ele que tem que fazer as escolhas da vida dele. Ninguém pode escolher, né? O tipo 8 ele vai ter uma tendência, por exemplo, ser dono do próprio negócio. Porque para ele ter um chefe é muito difícil ele acatar ordens. Porque ninguém manda na vida dele. Né? Então vamos ter um tipo 8 que ama ser independente. O tipo 8 ama ser independente. Né? Então essas questões ajudam, mas atrapalham também. É lógico que para o tipo 8 vai ser bom ele ser uma pessoa assertiva e uma pessoa com força, né? E que consegue alcançar tudo aquilo que se propõe, mas tem uma coisa ruim, que é afugentar as pessoas. Ninguém consegue viver sozinho. Na psicanálise nós aprendemos que nós precisamos da nossa mamãe para dar conta de nós como sujeito. Então o tipo 8 sozinho, ele não vai dar conta de viver dessa maneira. Nós precisamos do outro, então ele vai afugentando as pessoas. E o animal do tipo 8, eu lembro que na última live o pessoal perguntou... Gente, adoro esse do animal. Quem consegue adivinhar? O pessoal que fez o Enneagrama aí, que eu sei que tem muita gente, qual que é, sabe gente? o que é o Vamos ver. tipo 8. Qual que é o animal do tipo 8? Todo mundo aí sabe, que eu tenho certeza. Vamos ver quem que Vai vai lá compartilhando chutar. então, Brasil. Vamos ver, Matheus, se esse pessoal tá afiado. Quero só ver, hein? Pergunta aí, Matheus, já que você conhece todo mundo. Gente, a Camila, eu vi a Camila tipo 8 que tava aí. Ó, Angel falou, Leão. A Marli falou, Leão. Leão, é isso mesmo, Leão, é isso mesmo, gente, parabéns. Eita, isso, tem uma pessoa que acertou aí. Quase minha xará falou, Leão. A Camila, tipo 8, a Marli, a Angélica, ó, todo mundo aí tá com a língua afiada. Tô gostando de ver esse pessoal, hein? É o leão, porque o leão, ele é o rei da floresta, ele é o maior predador da floresta, né? Ele transmite força, transmite orgulho, transmite virilidade, transmite tudo que emana força, autoafirmação, é o leão. Não é à toa que a minha asinha tá lá, né, Matheus? Se pisar no calo, né, Thaís? Nossa Senhora! Aí o que? Mas aí você tem a asa no 6 atrofiada ou você já desenvolveu a asa no 6 também? Desenvolvidíssima, linda e brilhante. Que bom, né? Porque no Enneagrama a gente aprende que nós precisamos equilibrar as asas, né? Porque senão nós voamos pro lado. Fica pegando. Não tem como. Vai ficar rodando em círculo. Um ciclo que não sai do lugar. Vamos fazer uma live sobre as asas depois? Gente, eu e o Matheus vamos longe, viu, com esses trem de Enneagrama aqui, porque além de ter muito amor, muita admiração e muito carinho, a gente sabe o que é passar com amor esses trem de conhecimento, não, Matheus? Exatamente, né? A questão da missão é levar o conhecimento
né, levar tudo isso para as pessoas e ajudá-las. É esse que é o cerne da missão. Né? Então, sempre quando temos essa oportunidade, é uma alegria muito grande, é uma satisfação. É uma sensação de dever cumprido, né, Thaís? Nem me fala, Matheus, eu amo. Vocês estão gostando da live, gente? Levanta a mãozinha quem tá gostando. Espero que todo mundo esteja gostando. Manda aviãozinho que dá tempo, gente, para um monte de gente entrar aqui. Manda para os seus amigos, gente. Manda para aquele amigo que ainda não conhece o Enneagrama, né, que você está tentando jogar a sementinha e está resistente. Né? Vamos semear tudo isso para as pessoas, que é o que a gente está precisando nesse momento, de um fortalecimento que vem de dentro, né? que não vem de remédios, né? Mas que vem de dentro. É isso que nós estamos precisando. Exatamente. Então, aí o animal do tipo 8 é um leão. O leão, porque ele faz o quê? Ele ataca. Ele é bravo. Bravo. Se ele visualiza uma presa, ele vai e ataca. Então nós temos aqui uma pessoa que levantou a mão aqui, o Hudson, meu amigo. Marileia. Então vamos continuando com o nosso conteúdo, né, Thaís? Então agora a gente vai... Matheus. Então, como diz a Renata em inglês, go ahead. Go ahead. Vamos em frente. Então vamos em frente. Então nós trazemos aqui as pistas de crescimento para o tipo 8. Então quando nós fazemos o Enneagrama, o tipo 8 descobre que ele tem uma ligação com o tipo 2. O Enneagrama tem umas flechas que representam movimentos emocionais que nós fazemos naturalmente. Ou quando a gente está no estresse, ou quando a gente está sobre segurança, tranquilidade, bem-estar. E o movimento de segurança do tipo 8, quando ele está bem, quando ele deixa de lado essa busca pela autoproteção, né, ele faz um movimento para o tipo 2. E aí, quem acompanhou as lives anteriores, ou quem já conhece o Enneagrama, já fez o curso com a gente, sabe que o tipo 2, ele é o ajudador. É aquele que se sensibiliza com as causas. É aquele que enxerga o outro. Aquele que dá atenção para aquilo que o outro necessita. Então, se doa. E é muito amável, tem uma amabilidade muito grande. Então, o tipo 8, ele precisa deixar aflorar esse lado terno. Que é o equilíbrio, né, Matheus? Que é o equilíbrio. Ele tem que se permitir amar. Ele tem que parar de se defender a todo custo. Ele tem que aprender a confiar. Inclusive ajudar, como domar esse leão. É sobre isso mesmo que a gente está falando. É isso, Lourdes. Lourdes. Presta atenção. Aprenda-se a escutar com presença. Que às vezes a gente está assim, né? Escuta um catiquinho que o Matheus tem muita coisa para passar para você. Então receba. Porque se você está aqui, é um presente de Deus para você. Viu? Então, receba. Então, o tipo 8, ele pode usar a sua energia, a sua força, a sua intensidade em prol daqueles que precisam. Em prol das pessoas que ele ama. Porque ele ama. Mas a questão dele é demonstrar isso. Então, ele tem que deixar aflorar o lado terno. Parar de se defender tanto. E isso é um trabalho que ele vai fazendo com ele mesmo, né? É um momento consciência, onde eu paro, percebo o que eu estou sentindo, né? E aí eu vejo o que eu posso fazer para sair dessa personalidade, para ir para o 2. Aproximar das pessoas, né? Ajudar as pessoas, demonstrar o lado terno, né? E usar essa energia que ele tem a favor de uma causa, né? A favor de algo maior. Isso são os caminhos que vai trazer para o tipo 8 um bem-estar. Porque quando ele ajuda, ele sente um bem-estar muito grande. Quando ele deixa fluir, né? É um alívio, né? que preenche. Entende? E quando a pessoa ela
ataca muito, ela demonstra muita força, ela assusta as pessoas têm uma tendência a fugir delas. Né? Como é que eu vou fazer um carinho? Mesmo, né, Matheus? Que dá até medo, falar, Ave Maria. Exatamente. Que é isso? Como eu vou demonstrar afeto com alguém que está pronto para me atacar? Não tem como. Não tem como. E aí, quando ele se permite viver essa afetividade, né, ele tem um coração gigantesco. Mas a questão do tipo 8 é ajudar e descartar. Ele ajuda e aí já coloca você para caminhar com suas próprias pernas. Mas aí não deixa aflorar o lado terno. Ele já gosta de ajudar, mas aí quando ele ajuda com ternura, com amor, quando ele enxerga a pessoa, quando ele permite se conectar com a pessoa, e isso traz uma leveza gigantesca. Então, nós temos outras pistas para o tipo 8. Ele procurar aproximar mais daquela pessoa que ele confia. E talvez, se ele confia numa pessoa, ele vai começar a contar, a falar sobre suas angústias para essa pessoa, se abrir para essa pessoa que ele confia. Não estou falando aqui para ele se abrir para todo mundo, mas se ele tem um amigo que ele confia, a tendência do tipo 8 é guardar para si. E o que dá um monte de doença, de enfermidade emocional e física também. Exatamente. Uma coisa muito importante, Matheus, um adendo com a sua fala, é que as pessoas entendam, corpo e mente é um só. Então, o nosso corpo vai falar aquilo que está lá dentro do nosso inconsciente. Então, todas as doenças são reflexos daquilo que a gente está guardando. E, inclusive... Então, isso é muito importante, Matheus. Não, pode falar, meu amado. Desculpa, Thaís. Inclusive, na psicanálise, o sintoma, na PNL e também para a psicanálise, o sintoma, ele é um sinal, ele é uma mensagem do inconsciente. Exatamente. Ai, eu tô com dor aqui. Acorda. Eu tô com uma doença aqui. Acorda. Dor de cabeça, dor de cabeça excessiva, estômago, câncer, ovário policístico. Exatamente. Eu posso falar um pouquinho, Matheus, com relação a essas questões. Mas hoje não é o dia do tipo 7. Então, continua, Matheus. Então, o tipo 8, ele precisa se abrir, não se fechar completamente como ele faz. Isso ajuda ele ter uma leveza, uma descarga. Ele demonstra força e raiva, mas na hora de tirar suas angústias para fora, jogar isso para fora, ele não consegue. Por quê? Eu tenho que demonstrar força. E se eu demonstrar minha vulnerabilidade, eles vão aproveitar de mim. E isso é um erro. Acho que vai montar nele, né? Isso. Não posso demonstrar minha fraqueza. Eu tenho que o tempo todo ser forte. Isso é uma ilusão, Então, existem algumas atividades que são recomendadas para o tipo 8, que são atividades que envolvem tranquilidade, meditação. Se tem muita dificuldade de fazer uma meditação sozinho, faz uma meditação guiada. Tem vários aplicativos no Google, na App Store, na Play Store. Você vai encontrar vários aplicativos com meditação guiada para quem deseja iniciar. Então... é importante fazer yoga, meditação, que isso acalma o tipo 8. O tipo 8 ele é muito irritado, muito ele agressivo. É meio sangue no olho, né, Matheus? Pavio curto. Pavio curto. Não engole sapo de jeito nenhum. Nós vamos falar do que engole sapo já. Mas o tipo 8 não engole sapo, não. Como diz no sul de Minas, pavio curto. Pavio curto. Outra dica para o tipo 8. Deixar de lado os excessos. Tudo dele é extremo. Ou é muito amor, ou é muito ódio, ou é muita raiva. E quando ele sente medo, vem muito medo. É raro ele sentir medo, mas quando vem, é muito medo. Então ele precisa deixar de lado esses excessos. É como se fosse um pêndulo. Se eu venho para o extremo de cá, em algum momento ele vai da mesma medida para o extremo de lá.
é a lei da vida. Né? Então, isso é uma questão que prejudica muito o tipo 8. Ele ter esses extremos. Isso, falou aqui que o Bolsonaro é tipo 8. É sim, ele é tipo 8. Né? E por causa disso, né, isso atrapalha muito ele em algumas questões. Né, exatamente. Né, tem aquela ideia que está todo mundo contra ele. O tipo 8 tem isso. Sobretudo quando ele está desintegrado. Quando ele vai lá para a flechinha da sombra, ele descobre, ele se fecha na razão, começa a tramar a vingança, e aí o tipo 8 começa a achar que está todo mundo contra ele, ter teoria da conspiração. Então, ele tem que tomar muito cuidado com isso. Outra questão do tipo 8, deixar os sentimentos bons fluírem. Tipo 8, ele precisa... Porque eu não posso demonstrar a minha fraqueza. Eu tenho que ser uma pessoa forte. Então, ser bom demais é ser fraco. Ele tem essa crença que ele precisa ressignificar. A gente percebe que tudo são as crenças, é a maneira que nós internalizamos aquilo que nós percebemos. E são as crenças que regem a personalidade. E na reprogramação mental a gente consegue ressignificar essas crenças, né, Thaís? Exatamente. Nossa, é tão importante. Aí, dá um alívio, né, Matheus? Dá um alívio. A Hipomeia fez uma pergunta, eu vou aproveitar. Ela perguntou, ela falou assim: eu tenho que descobrir minha personalidade. Para descobrir sua personalidade, você tem que participar do curso, da vivência. E aí as pessoas, às vezes, têm uma certa resistência com o Enneagrama Online. Mas nós, Grupo Alma, trabalhamos... Tem nada de ter resistência, não. Matheus, vou até te cortar agora. Não tem nada de ter resistência, não. Sabe por causa de quê, gente? O autoconhecimento é o seu querer, é decisão. Se eu quero mudar, eu mudo. Se eu não quero, eu arrumo desculpa. É simples assim. Sim, então, para de mentir, para de antipatia, de contar a história para você, que esse negócio de online... Funciona porque eu faço atendimento online na Suíça, em Washington, em Dubai. Não, então, menos, tá, gente? Tem esse trem de, é porque o online não funciona. Tudo funciona, basta você querer e você se permitir. A partir do momento que você se permite, a cura acontece. É simples assim. E, eu fiz de novo Enneagrama com o Matheus e com o Padre Luiz. Foi maravilhoso, fiz online. Foi assim, top das galáxias. Você tá rachando os bicos aí, né? Tem alguém rachando os bicos aqui. Gente. Quem quer mudar, muda. Quem não quer ficar de... nem, para de mimimi e vai mudar. Porque quem quer mudar, muda mesmo. E gente, o Enneagrama com eles, ai, que delícia. Eu fiz com eles esses dias e foi maravilhoso, entendeu? Então, agiliza o processo de vocês e vai fazer com eles logo. Quando vai ter formação de novo, Matheus? Olha, nós teremos uma turma de Enneagrama no próximo sábado e teremos outra na segunda-feira, segunda, terça e quarta, para aqueles que não puderem participar no sábado. Então vai, gente, agiliza aí o processo, já faz a inscrição logo, hein? Aí, a Josiane, tipo 8, a Josiane, aqui, eu tô vendo tanto tipo 8 aqui. Para quem não sabe, o tipo 8 para mim representa a minha luz. É lá no tipo 8 que eu tenho que ficar. Então no Enneagrama a gente aprende a aprender com o outro. Às vezes, o meu se pior... espelhar, né, Matheus? Isso, nós nos espelhamos, nós aprendemos que a gente percebe que aprendemos uns com os outros. Né? O meu pior pode ser aquilo que o outro precisa. Né? Exatamente. Isso é lindo, a gente aprende uns com os outros. Então... voltando aqui nos caminhos de crescimento para o tipo 8, ele tem que permitir os sentimentos bons fluírem, como eu disse, né, e canalizar a sua agressividade em prol de alguma causa. Exatamente. Ele tem uma força, Thaís, que tudo que você coloca na mão dele, ele resolve. Imagina se ele canaliza essa força
para fazer o bem, ou fazer uma grande obra que vai beneficiar ou sua família, ou seus amigos, né? O problema do tipo 8 é que ele usa essa força da maneira errada, quando ele está no nível de consciência... Ele não está no autoconhecimento. Isso, quando ele está no nível de consciência baixo, né? Ele usa isso de maneira errada. Todas as emoções são oportunas. Então, quando eu uso a raiva, por exemplo, eu estou diante de uma situação de perigo. A raiva vai me ajudar, porque ela vai me impulsionar. A raiva tem esse poder de impulsionar. Às vezes eu estou numa situação de perigo, o medo vai me ajudar. O medo, a gente já cai nas personalidades racionais que sentem muito medo. Então, todas as emoções e sentimentos são oportunos. O detalhe está em como utilizamos. Todas elas são legítimas. Nós viemos de uma cultura que não é permitido sentir emoção, né? E isso é péssimo para o nosso corpo, porque ela vai sair de alguma maneira. Exatamente. Então, com o Enneagrama, a gente aprende a canalizar as nossas emoções de uma maneira positiva. A tipo 8 aqui, no meu caso, tudo que eu coloco na mão quebra, tampas, torneiras. É aí que o Enneagrama entra. Cuidado com os excessos. Isso é porque existe um excesso de força, certo? Então, cuidado com os excessos. Pode. E outra coisa, dá uma dica para você. Respira, inspira, não pira. Tudo vem, que nem o Matheus estava comentando, você fazer exercícios que te equilibra, né? A yoga, a meditação, a respiração consciente. Isso te traz para o agora, para a presença, entende? Então, quando você respira, você para e se faz presente naquele momento. E isso te traz o equilíbrio. Então, para que você vai ficar quebrando torneira? Bobajada, gente, como diz a minha mãe. Você tá mudo, Matheus, desmuda aí. Desmuda aí, foi ótimo. O tipo 8... Sabe o que eu lembrei agora, Matheus, com desmuda? Às vezes o João Pedro fala assim, mamãe, ele é desumilde. Aí eu, como é que foi, João Pedro? Desumilde. A pessoa quando não humilde pro João Pedro é desumilde. Ai, que bonitinho. Oh, meu Deus. Que gracinha. Bate então... Então, para o tipo 8, respirar, parar, sair de perto. Na hora que ele tá mesmo, raiva... ele tá arrasando. O Matheus sempre arrasa. Thaís, o seu sotaque mineiro é mais mió do que bom. É o mió que eu tenho. Tá falando aqui o Thiago. Então, Thaís, é sair de perto. Quando vinha aquela raiva, o sangue ferver, sai de perto. Não vai falar não, que você vai correr grandes chances de xingar a pessoa. Né? Porque no Enneagrama a gente aprende que o tipo 8 tem a porneia. Ele xinga para qualquer coisa, tá xingando. Né? Então, e ele é um tipo agressivo também, né, Matheus? Assim, não só verbalmente, né? Exatamente. Eu estou pegando aqui um carregador para colocar no celular, porque ele está descarregando e a gente não pode cair a live, né? Porque senão... não, pelo amor de Deus, Matheus. O meu também estava acabando. Deixa eu ver aqui como é que tá esse trem, gente. Não, tá tudo certo. Não, gente, o Matheus, ele é maravilhoso. Não, eu que o diga. Eu sou apaixonada com o Matheus. Desde o primeiro momento que eu vi. Não é, Matheus? Nossa, amor foi recíproco, assim, ó. Não foi? Foi a primeira vista, né, Thaís? Foi. E a gente vai ficar pra sempre, Ju, fazendo live pro resto da vida. Com certeza. Então vamos para o tipo 9. Vamos lá, gente. Porque senão a gente não vai... tipo 9? Tem tipo 9 aí, já tem uma pessoa que é a Mariinha, que eu sei que ela tá aqui no perfil da loja dela, de Barra de São Francisco. Vamos ver se tem mais tipo 9. Vamos, tipo 9, se manifestar. Tipo 9 costuma ficar calado, viu, Thaís? Conta aí, Matheus, como é que é o tipo 9? Viver, para mim, é evitar conflitos. Conflitos internos e externos. Por que conflito? Por que ele não gosta de conflito? Porque os conflitos tiram a paz da gente. E tudo que ele quer é viver em paz.
E de tanto buscar viver essa paz que está na cabeça dele, ele se desconecta. Se desconecta das coisas, se desconecta das situações, vive uma vida desconectada, uma vida de tanto faz. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Né? A questão dele é ficar de boa. Ele é uma pessoa tranquila, aparentemente tranquila, porque dentro dele tem uma raiva. Ele tem uma raiva que ele anestesia. Então, e ele não consegue expor, né, Matheus? Ele não consegue verbalizar, ele não consegue colocar para fora. Ele fica lá sempre assim, ó. Exatamente. É uma pessoa que engole sapos, não diz o que tem que ser dito e não faz o que tem que ser feito. Né? Ele se anestesia das situações. Tem um caso de uma senhora tipo 9, que é o seguinte: ela tinha um casamento de 17 anos, tinha 4 filhos, o marido dela larga ela e vai ficar com outra mulher. E aí ela olha para aquilo e continua seguindo a vida plena, cuidando dos filhos, como se nada tivesse acontecido. Só que depois de 7 anos vem a notícia que o marido dela morreu de acidente. E aí depois disso que ela começa a expressar a sua raiva e ela começa a falar: aquele homem, não sei o que, acabou com a minha vida, me largou, me deixou aqui jogada. Olha como o tipo 7 leva a vida dele. Ele fica tão desconectado das coisas. Tipo 9, desculpa. Ele fica tão desconectado da vida dele que ele vai sentir as coisas só depois. Aí também pode desenvolver depressão, síndrome do pânico, né? E aí no Enneagrama... Ela guarda, né? A pessoa guarda. Exatamente, Thaís. E aí no Enneagrama a gente aprende que quando o tipo 9 fica caladão, deixando as coisas de qualquer jeito, não expõe o que diz, gosta de ficar na zona de conforto, ele faz de tudo para desviar a sua atenção do conflito. Então ele vai fazer coisas que não são importantes, né? Se ele tem uma tarefa para cumprir amanhã, ele se auto-sabota, né, Matheus? Se auto-sabota, fica na zona de conforto. Né? Para ele, finge demência. Ele vai fazer de tudo para desviar o seu foco e sua atenção daquilo que gera conflito. Ele vai viver uma vida narcotizada. O que é narcotizar? É anestesiar. Ele não sente, ele foge de si, ele não se valoriza. Né? Então fica acomodado, paralisado. E aí a gente vai ver no Enneagrama que quando o tipo 9 fica caladão, fica manifestando, fica muito preso nesse automático, nós chamamos isso vamos voltar lá no liquidificador, quando ele fica ligado no 220, sendo que ele deveria estar no 110, ele pifa. E aí ele vai, pega o pior do tipo 6. Aí que ele fica paralisado mesmo, fica inseguro, com medo, começa a achar que as pessoas estão contra ele, né? Começa a criar... desintegrou e foi para o 6, né, Matheus? Isso, desintegrou, fez um movimento de sombra, né, de estresse e foi para o 6. Né? Então, ele... E quando que ele se equilibra, Matheus? Para onde que ele vai? Aí nós vamos chegar... Então aí eu vou falar sobre as questões da mensagem consciente antes, porque quando a gente chegar nessa parte já vai ser a parte, já vai ser os caminhos de desenvolvimento para ele, pode ser? Então nós vamos trazer aqui a mensagem da infância. Qual que é a mensagem da infância inconsciente que o tipo 9 inaugurou? Impor-se não é bom. Ele não vai se impor. Se ele chegar, já... Ele vai chegar como... O pai podou, a mãe podou. Isso, não valorizaram. A criança tipo 9 internalizou que ele não tem valor. Diante da confusão, do conflito que ele viveu na infância, ele chegou à conclusão que ele não tem valor. Então ele não se impõe. Se a gente comparar com o tipo 8, ele se impõe. Porque ele reconhece o seu valor. O tipo 9 não. Ele não reconhece o seu valor. Ele acha que ele não é importante. Né? Então ele gosta de ambientes de paz, de tranquilidade, e ele traz um medo fundamental.
de conflito e de se sentir dividido. Você quer matar o tipo 9 é pedir ele para fazer uma escolha. Ele vai ficar... E aí, vamos almoçar o que hoje? Ele, Tanto faz, o que você quiser tá bom. Quando o tipo 9 tá no tanto faz, o que você quiser, né? O que você quiser tá bom. O que você mandar para mim tá ótimo, você que decide, é porque ele tá na personalidade. E se ele ficar aí, ele vai cair no seu pior. Ele tem que aprender a olhar para aquilo que ele sente, para suas vontades, ele tem que se valorizar. Ele tem que deixar de lado essa crença que impor-se não é bom. Eu tenho que me impor, né? Então, ele tem um desejo fundamental de manter o equilíbrio interior e a paz de espírito. Então, tudo que ele quer é ficar em paz, em equilíbrio, ele vai olhar o lado de todo mundo, né? E ele vai sempre ponderar os pontos bons e os pontos positivos e negativos de uma pessoa. Ele vai sempre viver o equilíbrio, aquele equilíbrio ali. Nunca vai ter inimigos, nunca vai criar situações para criar inimigos, né? E aí, voltando àquela questão de pedir ele para fazer uma escolha, ele é capaz de adiar escolhas importantes por muito tempo. Procrastina, né, Matheus? E aí ele fica paralisado, não resolve, não se realiza, né? E ele tem dificuldades de definir o que é essencial, o que é importante e o que é secundário. E depois nós vamos dar pistas para o tipo 9 sair disso, né? E é muito prático, é uma pista prática. Né? Então, o tipo 9, ele tem como animal o golfinho. Por que é o golfinho? O golfinho é um animal... Vamos ver, Matheus, se esse pessoal aí tá afiado. Vamos ver, Matheus. Gente, vocês estão gostando da live? Conta aí pra gente. Quero que vocês printem, compartilhem nos status de vocês, marcando o Grupo Alma, a Thaís Caiafa Sistêmica, para que as pessoas possam vir para as outras lives, que a gente possa continuar multiplicando a nossa luz sempre. Não, Matheus? Igual a Marinha falou aqui, muito difícil. A questão é manter a calma, respirar, né, fazer uma pausa e dar conta aos poucos. Deixa eu dar um oi pro pessoal da live. E aí, rapaz, tudo bem? É o João, não é? O nome dele João é João, Pedro, não é? João Pedro. Então ele tem como animal o golfinho, porque o golfinho ele é amável, ele transmite leveza, agora vem a caçula aqui, Matheus, a Maria. A caçula. Ei, Maria! Todo mundo mandando um beijo pra Maria. Então o tipo 9 ele tem essa simpatia. E o golfinho, você olha para ele tem uma cara de simpatia, de leveza, né? Ele brinca. Nossa, gente, como ele é acolhedor, né? Oi, né? Não é ele assim, ele brinca com os seres humanos, ele vem, né? E, enfim, ele é tranquilo, fofo. Eles são lindos, né, gente? Sim. Meu cachorro foi eu que fiz. Então, Thaís, quais que são as pistas para o tipo 9? Como o tipo 9... Quais são, Matheus? Como é que o tipo 9 pode dar um up? Nessa questão da paralisia, né, da estagnação, eu não sou importante, eu não posso falar o que eu penso. Parar de se auto-sabotar, sair da zona de conforto. O que o tipo 9 tem que fazer, Matheus? A primeira coisa, expressar. Falar. Porque o tipo 9... Eu quero. Começar a se valorizar, começar a falar, né? Quando ele está engolindo sapo, ele vai engolindo sapo, e chega um momento que ele fica teimoso. Né? Aí ninguém aguenta o tipo 9. Você vai lá e fala com ele, vamos fazer, vamos ali, não vou, não quero. E aí ele fica teimoso, né? E essa teimosia começa a minar o ambiente.
Então ele tem que começar a falar, porque quando ele fala, ele não vai ficar com teimosia. Ele vai simplesmente ser ele mesmo, vai dizer o que pensa, e aí ele vai começar a fazer o que deve ser feito. Exatamente. Ô, gente, tá vendo como é que o autoconhecimento é gostoso? Não traz leveza pra gente? É tão bom a gente identificar o nosso tipo, fazer as pazes com ele, com as nossas sombras e evoluir. Presta atenção, gente, é bom demais. Continua aí, Matheus. Olá, Maria da Penha. A Iana falando que tem um 9 em casa. Como que pode ajudar o 9? Eu vou, inclusive, dar essa pista aqui para os tipos 9. Você pode fazer isso também com alguém. Deixa a dica. Isso aí, hashtag deixar a dica. Isso o tipo 9 pode fazer, e o tipo 9 pode ajudar um outro. Aliás, você que não é tipo 9 pode ajudar um tipo 9 também a fazer isso. Né? Você sabe que tem uma pessoa tipo 9 que você conhece, que você tem convivência. E é importante, pessoal, a gente frisar, Thaís, que ninguém pode rotular ninguém. É só a própria pessoa que deve assumir sua responsabilidade, a sua personalidade. Então a gente percebe traços numa pessoa e já sai rotulando. O Enneagrama não ensina isso. Nós não podemos fazer isso. Então é importante que a pessoa faça o Enneagrama, tenha consciência da personalidade, porque ele já tem um despertar. Ela já fica receptiva, né? Ela já tem consciência que precisa sair da zona de conforto. Então por isso é importante fazer o Enneagrama e não rotular. Então, e não só o Enneagrama, mas também dar continuidade com o autoconhecimento, né, Matheus? Isso. Porque o autoconhecimento, a reprogramação mental e emocional te dá um suporte para você continuar na sua ascensão em todos os pilares da vida com mais leveza. E, inclusive... Então, assim, você desperta... perdão, Matheus. Não, eu te peço desculpa, pode terminar. Né? Perdão, continua, Matheus. Exatamente. Inclusive, Thaís, o Enneagrama, ele não termina nas etapas, ele continua no nosso dia a dia. A gente só compreende o Enneagrama quando nós colocamos em prática. Né? É uma jornada diária, é um passo após o outro numa escada que nunca vai terminar. Nunca vai terminar, isso não é para te desanimar, é para te dizer que você... para sempre. E o tanto que é bom, Matheus? Nossa, é maravilhoso. É incrível. Inclusive, depois que a pessoa faz o Enneagrama, tem a mentoria. Vamos supor que você tem uma demanda específica da sua vida para desenvolver a luz do Enneagrama. Procura a mentoria. Né? Procura Thaís Caiafa, procura o Grupo Alma. Procura o Matheus, que eu também faço a mentoria. Então, é uma jornada que não acaba. Mas a tomada de consciência do Enneagrama, ela já causa um salto quântico. Né, Thaís? Nossa, bota salto quântico nisso, né, Matheus? Você faz assim, ó. Fui! Então, Thaís, vamos à dica. Os tipo 9 vão anotar isso e colocar isso em prática. Faça uma lista de tarefas que você tem que fazer. Coloque isso no papel. Escreva tudo aquilo que você tem que realizar, que você tem que fazer. E aí você coloca em ordem. O que é mais importante, você coloca em cima. Primeiro você faz a lista, depois você faz uma outra lista, ordenando as prioridades, exatamente. O que é emergencial, o que é urgente. Exatamente. O que eu quero para mim. E até porque você começa a alinhar os seus princípios e valores. Não é isso, Matheus? Exatamente. Porque no tipo 9, como ele já tem uma crença que não tem valor, então ele não sabe o que é importante para ele. Exatamente. Aí te alinha o tipo 9 com seus princípios e valores e o que eu quero. Não é isso, Matheus? Exatamente. E aí ele define o que é mais importante e faz uma coisa de cada vez. Né? Às vezes o tipo 9, ele percebe que precisa fazer o que tem que ser feito, mas aí ele vai fazer tudo ao mesmo tempo e aí chega no final do dia e não fez nada. Não é esse o caminho, é fazer uma coisa de cada vez. E outra coisa, gente, com o autoconhecimento, com a reprogramação mental e emocional, você aprende a ter uma agenda extraordinária, onde você põe lá e faz. É simples assim.
Então você começa a equilibrar o seu emocional, o seu racional, independente do tipo, porque todos nós temos o nosso reequilíbrio, né, Matheus? E É, você alinha isso, trazendo leveza, e ao final do dia, você está fazendo assim, ó, tic, 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 na agenda, você fala, uau, eu consegui. É muito gostoso. exatamente. Muito gostoso. Né? Aquela sensação, e o tipo 9 quando ele conclui algo que ele deveria ter feito, vem um bem-estar, vem uma autovalorização, vem uma sensação de que eu sou importante, é tudo que ele precisa sentir. Exatamente. Ele próprio se sente validado, ele não precisa da validação do outro, porque ele está E, se valorizando. Isso, exatamente. Matheus. Né? E outra questão muito importante para o tipo 9: aprenda a manifestar a sua raiva. Porque ele está lá dentro da inteligência prática, ele tem a raiva dentro dele, mas ele anestesia. E se ele anestesia a sua raiva, ele acaba ficando sem energia, fica aterrado, Exatamente. paralisado. Então, quando vier a raiva, deixa ela manifestar. A Não raiva, só a ela. raiva, mas também a insatisfação, né, Matheus? Eu não estou Isso, satisfeito com aquilo. Então exatamente. fala, eu não gostei, eu não quero. Não é isso, Matheus? Exatamente. Né? A raiva, ela nos protege de algo que não queremos para a nossa vida. E o tipo Hoje 9 não, não. tipo 4 hoje não, tá? A gente vai abordar hoje o 8, 9 e 1. A gente Isso, vai tipo abordar o 4. tipo. Ah, que bom. Gente, calma e elegância. Tipo 4 será semana que vem, né, Matheus? Isso, exatamente. Exatamente. Então, para o tipo 9, expressar a raiva é Mas importante. fica aqui para você conhecer os outros tipos. Desculpa, Matheus. Isso, exatamente. Perdão, Exatamente. Matheus. Não, tranquilo. Né? Aprenda tipo 9 a sentir a raiva. A raiva para você é bom, para você é ruim anestesiar essa raiva. Portanto, permita, você vai ver que essa raiva vai te impulsionar a fazer o que deve ser feito e falar o que deve ser dito. E canalizar essa raiva potencializando os seus pontos fortes. Porque você tem Exatamente. muito ponto forte aí. Então foca no seu ponto forte, pega essa raiva, joga pra fora, fala o que tem que ser falado, entendeu? Não precisa expressar com raiva, mas fala, eu não quero, eu não gosto, para, por favor. Mas coloca pra fora o que você quer e o que Isso você não. aí. Não é isso, Exatamente. Matheus? E conectar-se consigo mesmo. O tipo 9, ele tem Exatamente. uma tendência a querer estar no outro lugar e não no aqui e agora. Uhum. Ele tem que aprender a se conectar consigo mesmo, com aqui e agora. Né? O tipo 9 ele é tão desconectado de si que tem um caso do tipo 9 que ele contou que assistiu 3 novelas e não sabia o nome da novela. Ele só assistia para Matheus. fugir de si. Perdão, a Iris pediu para a gente responder ela aqui. O tipo 9 paralisado, sem energia, ele fica com muito sono? Demais. Ele é Não sonolência em só pessoa. com sono, e também assim, durante o dia. Exatamente. Sobretudo quando o tipo 9 tem um instinto de autopreservação. Os instintos nós aprofundamos nele na segunda e terceira etapas do Eneagrama. Que o Eneagrama não é só personalidade, é instinto, é essência. Tem uma parte onde nós aprofundamos na essência de cada personalidade. Por exemplo, a essência do tipo 9 é a ação certa, a virtude do tipo 9, quando ele está em essência, é a diligência, a ação certa. Então, quando o tipo 9 encontra a essência, quando ele encontra aquele ser que foi criado para ser, ele passa a ter a diligência, a ação certa, ele pontua e sabe pontuar, ele não machuca ninguém, ele tem um bom senso extraordinário, né? Então, o tipo 9 ele tem que aprender a falar, porque aí ele acessa tudo isso com muita leveza, com muita luz. E tipo 9, eu sou muito fã do tipo 9, muito fã. É uma das personalidades. Aliás, a gente não pode ter personalidades Ah, eu preferidas, sou fã do mas meu.
Eu sou super fã, entendeu? Do tipo 7. Abrindo um parêntese, Thaís, o tipo 9, na hierarquia de anjos, o tipo 9 representa os serafins. Os serafins são os anjos, os serafins são os anjos que estão próximos de Deus. É aqueles que estão frente a frente com Deus. Então eles se comunicam com Deus. E se você perceber, a ideia sagrada do tipo 9, quando nós aprofundamos na essência, nós entramos na ideia sagrada dos tipos. A ideia sagrada é como se fosse uma maneira que Deus vê o mundo, é um olhar diante do mundo que representa um olhar de Deus. E o tipo 9, ele tem como ideia sagrada o amor. Ele tem uma amabilidade, ele sabe amar as pessoas do jeito que elas são. Acima de tudo, né? E o problema é a distorção que a personalidade traz, porque ele passa a amar as pessoas e esquece de amar a si próprio. Né? E aí, não sou importante, fico calado, não faço, não me realizo. Né? E é isso mesmo, a Naildes falou, uau, o Eneagrama, ele apresenta para nós um universo muito profundo de nós mesmos. Exatamente. Nós alcançamos a nossa essência. O conhecimento é isso. Quando a gente olha para dentro, a gente vê o universo de possibilidades de soluções. Isso. E o quanto isso nos traz leveza, amor próprio, o despertar interno, a reconexão conosco mesmos, com a nossa criança interna, e é fazer as pazes não só com a gente, mas com o outro também. Que a gente desenvolve a empatia e a compaixão, não é isso, Matheus? Exatamente. Então vamos às últimas pistas do tipo 9, porque senão o nosso tempo, né, nós não podemos perder essa live, pelo amor de Deus. Vai dar tempo. Então vamos lá. Né, Matheus? Então o tipo 9, rapidamente as dicas, sem fazer muitas considerações. Ele precisa aprender a dizer não. O tipo 9, ele diz muito sim, porque ele se anula. Às vezes ele não quer fazer algo, mas faz porque não sabe dizer não. Então, ele tem que aprender a dizer não. Certo? O tipo 9, ele tem que aprender a reconhecer o que ele quer. Então, são duas coisas conjugadas. Aprender a reconhecer o que ele quer e aprender a dizer não. E investir em si mesmo, ele tem que investir, acreditar nele mesmo, acreditar nos seus talentos, né? Ele é uma personalidade prática, ele tem essa energia dentro dele. É só ele parar de anestesiar e compreender. É aquela dinâmica do espelho, né, que você propôs na última live. Olhar para o espelho, você realiza, você é forte, você consegue. Eu sou luz, nada nem ninguém pode mudar isto. Eu sou amor, nada nem ninguém pode mudar isto. Todo dia de manhã olhar para o espelho, né, dizer isso. A dinâmica do espelho, ela é excelente para reconectar. Depois me conta. Exatamente. Então agora nós vamos no tipo 1. Vamos lá, tipo 1. Tipo 1, para a gente finalizar a nossa live. Tem tipo 1 aí também que eu sei, eu vi alguns tipos 1 aí, e é muito interessante porque o tipo 1 ele sofre muito, ele sente muita culpa, né? Então o Eneagrama traz essa leveza para ele. Ele está sempre preocupado com tudo, com o que os outros estão pensando dele, né? Preocupado se está fazendo algo certo ou algo errado. E isso é um peso, né, Thaís? A pessoa o tempo todo está preocupado com o que os outros estão pensando, se eu estou fazendo certo. Tipo você se chicoteando, né, Matheus? Você se chicoteando. Mesmo se chicoteia. Eu não posso errar, eu não posso me frustrar. Imagina. Então, para o tipo 1, viver é aperfeiçoar. Aperfeiçoar a mim mesmo, ou aperfeiçoar os grupos que eu me encontro, ou aperfeiçoar... José Carlos voltou, porque para mim tá fluindo aqui a live, ele disse que travou. Para mim também. Então, viver para o tipo 1 é aperfeiçoar a si mesmo, aperfeiçoar os grupos, a casa, o mundo, a sociedade, e aperfeiçoar também o outro. Então, o tipo 1 no relacionamento, ele vai cobrar muito do cônjuge.
Vai cobrar Exigente muito nível do outro. Harvard, né, Matheus? Exigente de si mesmo e também exigente do outro, né? É aquela lógica, eu tenho que fazer tudo bem feito, com perfeição, e o outro também tem que fazer. E o Tem que estar na problema linha aqui, ó, né? tem que Vambora. estar na linha. E ele cria expectativas. E ele cria altas expectativas sobre as pessoas. E quando criamos expectativas na terapia, a gente trabalha isso muito com as pessoas. Quando nós criamos expectativas, nós nos frustramos. Com certeza, né? A frustração ela vem das expectativas altas. Então, o tipo 1 ele tem um modo responsabilidade ativo. Ele é muito esforçado, leva tudo muito a sério, né? Ele preocupa muito com a imagem bem educada, certinha. Não posso transparecer as minhas imperfeições. Chega até a reprimir as suas próprias imperfeições. Não consegue relaxar, porque está o tempo todo preocupado com o que os outros estão pensando, se o que ele está fazendo é certo ou errado. Tem um superego muito grande. O que é o superego? É o juiz interior. É aquela voz que fala lá dentro de nós o que a gente deve fazer, o que não pode fazer. Quais que são as regras que regem a nossa psique? É o superego que fica o tempo todo ali enviando comandos. Isso você pode fazer, isso você não pode fazer, isso você pode, você não pode. E aí ele perde a espontaneidade. Ele tem uma formação reativa, um controle das suas emoções, impulsos, desejos. Imagina o tipo 8, o corpo do tipo 8 como fica. No tipo 1. Do tipo 1, desculpa. Tenso. Tenso. Tensão nas costas. Isso aqui, ó, muito pesado. Aquela obrigação de ter que fazer tudo. E o ruim é isso, quando o tipo 1 percebe que está ficando tudo para cima dele. Quando ele percebe isso, ele já se revolta. Aí que manifesta a licença moral para explodir. Eu sou tão perfeito, eu cumpro tudo, tudo fica em cima de mim, aí ele explode. E ele faz isso com quem está dentro de casa. Lógico, né? Mas lá fora ele não vai. Lá fora ele tem que ser... Como é que ele vai chegar lá na rua e explodir? Nunca. Exatamente. Sobra para quem ama. Exatamente. Então eles sentem um peso muito grande. São inflexíveis, rígidos. Tudo tem que ser feito. O vulcão aí exatamente. É como se fosse uma chaleira. Que ele vai reprimindo a raiva. Eles são extremamente irritados, Thaís. Porém, não demonstram essa irritação. E aí vai ficando igual uma chaleira. Aí na hora que explode, minha Nossa Senhora, sai de perto, Brasil. É igual, como igual lá em Minas, vaza na braquiara. Isso, é igual a Elisa falou, é igual um vulcão, uma explosão vulcânica da raiva. Por que explosão vulcânica? O tipo 8, o tempo todo ele manifesta a raiva dele, ele não fica reprimindo nada. Sim. Porém, o tipo 1, não. Ele fica reprimindo, né, e de alguma maneira... Tem sangue no olho. Desproporcional. E tem um ressentimento muito grande. Se você erra com ele, ele vai guardar. Daqui 20 anos ele vai lembrar e vai jogar tudo na sua cara. E qual que é o animal do tipo 1, Matheus? O animal do tipo 1 é a formiga. Por que a formiga? Porque trabalha, tudo muito certinho, aquela fila indiana, e aguenta até 2 vezes mais o peso do próprio corpo. Aguenta um peso, é tudo nas costas, aguenta aquela coisa pesada, né? E por isso que as formigas representam a personalidade do tipo 1. Tipo 1. Né? E qual gente, é a muito legal, né? Essa live, fala a verdade, eu tô amando. Eu também tô adorando. Printa aí, hein, gente? Printa aí e compartilha, porque na semana que vem a gente vai fazer mais lives sobre os outros tipos também. Com certeza. Então, a mensagem inconsciente na infância do tipo 1. Errar não é bom. Ele não admite os seus erros, ele não admite errar.
e se ele erra, se culpa profundamente por isso. Se sente frustrado, isso machuca. É aquele Isso de se botear também, né, Matheus? exatamente. Aí é quando ele faz um movimento para o tipo 4, fica melancólico, dramático, emoções Mimizento. confusas, se fecha no quarto, não quer ver ninguém, eu não dou conta de ver ninguém, e ali é um pé para cair na depressão. Isso é muito sério. É muito sério. O Presta meu atenção, gente. Se vocês conhecem alguém que está tipo 1, desequilibrado, acorda, ajuda ele, entende? Tenha compaixão, fala assim, assiste essa live aqui do Grupo Alma e da Thaís Caiafa Sistêmica, amanhã, outro dia, mas escuta um cadiquinho que eles têm para dizer no minuto tal da live, que de repente não está com paciência de escutar toda a live, mas escuta lá no finalzinho, que você de repente se identifique e peça ajuda para eles. A gente está aqui para isso, né, Matheus? Para servir. A nossa missão, o nosso propósito de vida é servir. É levar luz e amor às exatamente. pessoas. Isso aí, Thaís, é servir, é levar tudo isso para as pessoas com generosidade e também com aquela vontade de ajudá-las, né? E conhecimento, ele expande a nossa mente. Nós aprendemos a dar conta, né? A gente vai sentindo e tomando consciência como adultos e se fortalecendo. Albert Einstein falou, né? Uma mente que se expande nunca mais volta a ser a mesma. Então vamos expandir Exatamente. a mente. Vamos olhar para Ex dentro, vamos trazer a cura, que aí a cura quântica vai acontecer mais rápido para todo mundo. Agilizem o processo, gente. Agiliza o processo aí, gente. Né, Matheus? E qual é o medo do tipo 1? De ser mal, corrupto e perverso, né? Ele tem medo de ser mal, ele tem que sempre trazer uma imagem de uma pessoa boa, boazinha, que respeita, uma imagem de uma pessoa educada. Então ele tem medo de ser mal, tem medo do julgamento das pessoas. Certo? E por causa desse medo de ser julgado, ele acaba não se permitindo vivendo seus prazeres. E aí torna a vida ainda mais pesada. E aí, o que acontece, Matheus, com relação a essa questão da vida mais pesada? O que ele pode fazer para trazer mais leveza, Matheus? O tipo 1, ele precisa, primeiramente, permitir-se viver os seus prazeres. Permitir viver os prazeres. Deixar de preocupar com o que os outros pensam. Fazer algo que goste. Fazer algo que traga prazer. E esse algo, ele tem que ser genuíno, tem que ser algo que ele realmente goste, não que o outro vai gostar. Presta atenção, Matheus. Esturdia, como diz lá em Minas. Esturdia, Esturdia, como eu escutei uma vez, há muitos anos. Matheus, meu filho mais velho, tinha 3 anos de idade. Eu lembro que o Rick, primo de um grande amigo meu, Marcelo, que morreu no meu braço de câncer, falava assim, Thaís, o que o outro pensa é problema dele. Eu, nossa, Rick, que frase profunda, repete. O que o outro pensa é problema dele. Eu falei, caramba, que massa isso. E o que o outro pensa é problema de quem, Matheus? Do outro. Do outro. São as verdades dele, são as crenças dele. O que eu vou trazer para mim o que não é meu? Exatamente. Não é isso? Exatamente. É liberar e não se preocupar com o que o outro está pensando. Né? E por que o tipo 1 tem isso? Vamos voltar lá na infância só para abrir um parênteses. Porque ela entendeu, ela internalizou que os adultos valorizavam ela tendo bom comportamento e sendo uma criança educada e certinha. E exemplar. Então ela entendeu que se ela fosse espontânea, se ela brincasse, se ela fosse criança,
ela não seria valorizada pelos adultos. Aí o que o tipo 1 tem que fazer? Hoje eu sou adulto, eu não tenho que ter essa necessidade de passar essa imagem de certinha, porque a vontade pela perfeição é essa, né? Eu tenho que fazer certinho para ser valorizado pelos outros. Ele tem Para que alguém me valide, para que alguém me veja, né, Matheus? Alguém olha. Exatamente. Então, o Enneagrama ele vai dando condições para a gente dar conta dessas distorções que vêm lá da nossa infância. Né? Então, ele tem que se permitir fazer algo que goste, permitir viver seus prazeres. Né? E às vezes é uma coisa simples que o tipo 1 gosta de fazer e ele não faz. Né? Às vezes é uma coisa muito simples e ele não faz. E aí perde, né, a capacidade de viver verdadeiramente. Tem que o tempo todo estar projetando uma imagem que garante a valorização. Porque assim eu entendo que eu validado, né? Sou validado. Lembrando que a sensação dos práticos foi insignificância. Então é essa maneira que ele encontrou de dar conta dessa insignificância, dessa desvalorização. Lembra que eu comentei que o tipo 1 tem um superego gigantesco? Sim. Então uma prática, né, lembrando, o superego é aquele juiz que faz parte da nossa psique, que dita para nós regras. Isso, as vozes internas que dita para nós regras. O que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. É importante o tipo 1 separar o eu do superego. Porque esse superego, esse crítico interno, está tão enraizado nele que ele se confunde. E aí, quando ele aprende a separar isso, esse superego dele mesmo, ele vai saber o que vem do superego. E aí ele consegue cortar, ele consegue ponderar. Bloquear. Se permitir. Exatamente, porque ele está reconectado com a essência e não com o superego. Ele já tem um superego muito grande, para que isso? Tem coisas que são permitidas, tem coisas tão bobas que o tipo 1 não faz porque ele acha que é feio. Ele queria fazer, mas não faz porque ele acha que é feio, né? Outra coisa que o tipo 1 precisa. Ele precisa deixar as pessoas se envolver com aquilo que ele precisa que seja feito. Porque às vezes ele acha que o outro não vai ser capaz de fazer. A gente sabe que tudo que ele faz é muito bem feito, com perfeição, com organização, e que ninguém mais consegue fazer como ele. Né? Porém, é importante ele deixar as outras pessoas, aceitar as outras pessoas fazer também. A ideia sagrada... que as pessoas sirvam ele. Não é exatamente. Isso? Na parte receber carinho, atenção. Exatamente. O que quer que seja, né? Isso. Aceitar as imperfeições dos outros. O tipo 1, na parte da essência, isso é lá no final das etapas do Enneagrama. Olha que maravilha, a Gina é uma amiga nossa, é uma parceira, fez o Enneagrama conosco. E é isso mesmo, essas lives têm uma intenção de manter o vínculo, né, de manter a proximidade com as pessoas. Né? A gente sabe que essa pandemia é um laboratório de emoções, todo mundo perdido. Né? Se não tivesse abastecimento, a gente acaba se perdendo. É com essa consciência que nós trazemos esses conteúdos. Inclusive, Matheus, um adendo com relação a essa sua fala. Eu fiz uma live com uma enfermeira da Itália, exatamente falando sobre a importância do autoconhecimento. Porque quando você se autoconhece, você eleva a sua vibração. E você elevando a sua vibração, você aumenta o quê? A imunidade. Então é simples assim. Você se alimenta com autoconhecimento, eleva a sua vibração e quanto mais a gente vibra alto, mais a gente está mais saudável. Então, que nós possamos manter isso conosco, que vai ser bom demais para todo mundo. E a cura quântica vai acontecer rapidinho assim, né, Matheus? Com certeza. Maravilha. Então, o tipo 1, ele precisa se permitir, né, viver os seus prazeres, as suas
os seus desejos, né, e perceber as suas necessidades. Às vezes ele fica tão preso no trabalho, tenho que cumprir a minha tarefa, tenho que cumprir aquilo que eu me propus, e esquece os seus desejos próprios. Então ele tem que olhar para isso também, né? E outra coisa, admitir as suas imperfeições. Às vezes o tipo 1, ele se sente muito frustrado quando ele percebe que tem um defeito, quando ele percebe que algo nele cheira mal. Todos nós temos coisas em nós que não cheiram mal e que precisamos melhorar. Mas o tipo 1... Cheira mal, né? Isso. Mas o tipo 1, ele não aceita isso. O primeiro passo é aceitar. É aceitar-se errar. Aceitar-se como uma pessoa que pode errar. Ele é ser humano. Levanta, ressignifica e vai. Bobajada ficar se chicoteando, gente. Quem que não erra? Né? Exatamente. E até aquela moça, aquela menina, quem não tem teto de vidro que atire a primeira pedra. E isso é bíblico também. Então, que nós possamos refletir sobre tudo que a gente vem aprendendo, independente de religião, se é católico, se é evangélico, não interessa, sabe? O nosso Pai Eterno está aqui com a gente o tempo todo, ensinando pra gente as coisas, e o autoconhecimento através das nossas formações também. Então, pega tudo, pega todas as ferramentas e coloca olhando para dentro de você para que você possa despertar com mais leveza. É o que eu falo com os meus pacientes. Tá doendo? Então vai com dor mesmo, agiliza o seu processo. Para de autossabotagem, de mimimi. Agiliza. Exatamente. E aí, o que o tipo 2 precisa fazer? Ele precisa encontrar o seu set, a sua criança, ser espontâneo novamente, ser alegre. O tipo 1, ele sente um prazer gigantesco quando ele está no set. Ele conta uma piada, ele brinca, ele ri, ele dá gargalhada, porque na personalidade ele não faz isso. Ele fica com aquela cara fechada, com a formação reativa, sem emoção, focado só no trabalho, no dever. Ele é focado no dever, né? E esquece de viver. Responsável, muito firme com isso, né, Matheus? Exatamente. E como ajudar alguém tipo 1? Convide ele para fazer algo que dá prazer. Né? Se você sabe que ele gosta de caminhar, convida ele para fazer uma caminhada. Depois que ele sair daquela caminhada, você vai perceber que ele vai ficar alegre, né? Chama ele para tomar. Ele gosta de tomar um vinho. Chama de fazer quando era criança. Isso. Eu gostava de soltar pipa. Então vai lá soltar uma pipa. Se gostar de tomar um vinho, vai lá tomar um vinho. Né, exatamente. Traga exatamente. o prazer para o agora, para que ele se reconecte com a sua essência. Exatamente. Isso eu lembrei. Né? É isso mesmo. E eu lembrei, Thaís, de uma questão, né? Na essência do tipo 1, quando nós aprofundamos no Eneagrama, nós descobrimos a parte da essência, como eu disse anteriormente. E a ideia sagrada do tipo 1, que é a maneira que Deus vê o mundo, aquele olhar que traz um estado emocional de essência, é da perfeição. Então, o 1, ele precisa conectar-se com esse olhar que ensina, que mostra que o mundo é perfeito do jeito que é. Uhum. Ele tem a ideia sagrada da perfeição. Então, quando ele acredita... Então, quando ele acredita que o mundo é perfeito da maneira que é, que Deus fez o mundo perfeito, ele deixa de lado essa autocobrança de perfeição, ele deixa de lado baixo astral, né? essa necessidade de ter que aperfeiçoar o mundo. É como se ele estivesse assumindo o lugar de Deus. É como se Deus tivesse feito um mundo imperfeito, entende? É isso que a personalidade faz. Ela distorce o nosso olhar, a nossa ideia sagrada de perfeição. Para o caso do tipo 1. E esse olhar de perfeição, esse olhar que diante do mundo eu vejo ele perfeito como é, gera em mim uma virtude, um estado emocional de essência que é a serenidade. Então o tipo 1, ele foi feito para viver em essência. Viver essa serenidade.
porém ele fica conectado no 220, foi feito para conectar-se no 110, porém fica conectado no 220, e aí o liquidificador roda e pifa. O 220 é a personalidade. Então, enquanto ele não se conectar com essa serenidade, ele não será capaz de viver uma vida tranquila, feliz, com bem-estar e satisfeito consigo mesmo. Então, precisa olhar que o mundo é perfeito do jeito que é. Nossa, adoro as lives com você, Matheus. Guilherme, presta atenção. Vamos marcar uma live sobre esses temas aí, de qual tipo se dá melhor com qual tipo. A gente pode marcar mais pra frente, né, Matheus? Vai ser bem legal. O que acontece? Essa questão dos relacionamentos, né, todo tipo pode dar certo com o outro tipo. Todos os tipos dão certo com todos os tipos. Tem que estar equilibrado ou não. A gente pode falar sobre isso, né, Matheus? Mais pra frente vai ser bem legal. Exatamente. Porque vai entender quando o outro tá desintegrado, quando o outro tá na asa, não sei aonde, quando tá, né? A gente pode fazer. Inclusive, Thaís, nós vamos ter um evento gratuito do Grupo Alma pelo Zoom que vai ter esse assunto. Que legal, Matheus. Eu quero, tá? Me manda para poder divulgar também aqui. Sim, nós vamos falar sobre as 9. Isso, nós vamos falar sobre as 9 personalidades, nós vamos falar sobre os estados emocionais que elas fazem, os movimentos de luz, os movimentos de segurança e de estresse, que o estresse são as sombras, nós vamos falar sobre esses movimentos de cada uma das personalidades que representam seus estados emocionais, e depois vamos falar sobre o que fazer para sair da sombra e ir para a luz. E depois nós vamos dar pistas de como ajudar alguém daquela personalidade também fazer esse movimento. Legal, gente, adorei. Me chama. Vou mandar para você. E depois a gente pode fazer uma live também sobre esses assuntos, né? A gente vai ter muitos assuntos. Semana que vem Semana que vem nós vamos falar sobre mais 3 tipos, né, Matheus? Os emocionais. 3, 4, não é isso? 2, 3, 4. Aqueles que sentem. Quando você acha que vai fazer, sente de novo. E sente. Não, nós vamos falar sobre isso tudo. Matheus, já tá dando nossa hora ou não? Já tá dando. A qualquer momento. Gente! Vamos printar esse trem aqui, então? Vamos printar. Não! Presta atenção aí. Vamos fazer o coração de novo, Matheus, e alguém printa pra gente e manda pra gente. Gente, vou até colocar aqui meu WhatsApp pra vocês. 9231. Peraí, eu tô sem óculos. O Brasil tem a calma e elegância. 1156. Foi. Aí a gente faz assim, que nem a gente fez a última vez. Gratidão. Quem tá printando aí, gente? Tira print, pessoal. Printa, por favor. Porque eu amo fazer live com o Matheus. Eu amo ter vocês conosco. É muita gratidão no meu coração. Nem cabe dentro de mim. Transborda. Assim, maravilha. Eu gostaria de agradecer a todos que pararam, que fizeram essa pausa e nos acompanharam, né? Para mim é muito gratificante esse momento. Gostaria de agradecer você, Thaís, pela oportunidade de estarmos juntos, né? Trazendo esse conhecimento, o Enneagrama, autoconhecimento para as pessoas. E espero todos vocês na live de semana que vem, quinta-feira, mesmo horário, para a gente bater esse bate-papo, para a gente ter esse bate-papo gostoso de hoje. E também gostaria de convidá-los para o Enneagrama de sábado. Nós teremos uma turma sábado agora, das 14 às 22, e teremos outra turma na semana que vem, segunda, terça e quarta, das 19 às 22 horas. É importantíssimo para você fazer o processo. Sim, fazer o Enneagrama. Dar essa continuidade do autoconhecimento. Exatamente. No Enneagrama a gente tem vivências, é muito mais profundo, a gente consegue aprofundar ainda mais, consegue fornecer o material para você continuar os seus estudos. Então, é transformador o Enneagrama.
E eu quero convidá-los também, Matheus, posso? Pode, com certeza. Vou lançar um desafio a partir de segunda-feira que vem, de 14 dias de autoconhecimento, para que a gente possa reprogramar nossa mente. Então, assim, vai ser um desafio bem bacana. Então, me chame no WhatsApp quem tiver a fim de entrar nesse desafio. Estou finalizando um outro desafio de 90 dias de reprogramação neural voltada para o dinheiro, dos segredos da mente milionária. E, assim, vou lançar outro desafio de novo. Então, vamos comigo, vamos com o Matheus, vamos com o Grupo Alma. Evoluir sempre no autoconhecimento, porque olhar para dentro nos traz cura e nos traz o nosso reequilíbrio e o equilíbrio com o outro. E as fases com que precisa ser feito, com dinheiro, com emocional, com profissional, com conjugal, com tudo na vida. Autoconhecimento nos liberta, nos desperta, agiliza o seu processo. Vamos acordar e despertar juntos, que a cura quântica vai acontecer assim, ó, rapidinho, né não, Matheus? É isso aí, vamos todos juntos nessa sinergia, nessa vontade de sermos pessoas melhores, que a magia vai acontecer. É caminhando que o milagre acontece. E aí eu gostaria de finalizar essa live com uma metáfora. Na realidade, com uma analogia. O Eneagrama, ele pode ser entendido através dessa pequena historinha, para ficar ainda mais claro para nós. O Eneagrama, ele é como andar na rua, cair no buraco, você demora um tempão para sair desse buraco, e aí você sai desse buraco e começa a culpar os outros por ter caído. Aí você volta, passa de novo pelo buraco, cai nele, demora menos tempo para sair desse buraco e segue o seu caminho. Aí depois você anda pela mesma rua, desvia do buraco e não cai nele. Aí por último, você opta por andar por outra rua. Então é esse o processo que nós fazemos com o Eneagrama. Nós deixamos de cair nos mesmos buracos, cometer os mesmos erros e identificar o que realmente nos pertence e descartar aquilo que não nos pertence, que não nos faz bem. Ao invés de insistir, persistir. E se reconectar, né, Matheus? Exatamente. Ai, gente, eu amei. Mais uma vez, aplauso para vocês que estiveram aqui conosco, porque isso é querer mudar. Parabéns demais pelo sim de vocês. E gratidão, Matheus, mais uma vez, te amo. Também te amo, Thaís. Muito obrigado a todos. Espero todo mundo aqui na semana que vem. Que Deus abençoe vocês, continuem se cuidando e que não nos falte a esperança nesse momento. Que a esperança... Muito pelo contrário. A esperança, ela tem o poder de trazer para o presente algo do futuro. Amém. E isso acaba iluminando um presente obscuro, um presente onde eu não consigo ver com clareza. Não tenho saídas. Não tenho saídas. Vai achar. Vai. Exatamente. Então, a esperança ela é muito importante nesses momentos. E a fé? A fé vem da esperança, vem daquela crença de que tudo vai ficar melhor e que tudo vai se resolver. Isso é muito importante em qualquer processo terapêutico. Amém. Gente, um beijo para vocês no coração de cada um. Um beijo para você, Matheus. Um beijo, Thaís. Essas nossas lives. Semana que vem tem mais, gente. Convide todo mundo aí. Vamos que o melhor já está acontecendo. A cura já está acontecendo. Amém, amém, amém. Amém. Um abraço e até mais. Com Deus, gente. Com Deus. Um abraço.